A gente passa grande parte da nossa vida dentro de uma sala de aula, sentado em cadeira, aprendendo, assistindo alguém nos ensinar, nos educar ali na frente. E isso é desde pequeno, desde as primeiras séries iniciais ali, a gente vai ao ensino fundamental, ensino médio, faculdade. E aí tem gente que ainda faz mestrado, doutorado, fora os outros cursos, além disso que a gente faz, curso de inglês, curso de música, curso, sei lá, aula de natação, de esporte, enfim, cursos profissionalizantes. Sabe, há uma gama tão grande do universo da educação que não dá para deixar de vir aqui agradecer e exaltar os professores e professoras do Brasil. Essa profissão que é tão bonita, que é tão significativa e potente na nossa vida, sabe? Educar, ensinar, tá ali mesmo, aquela coisa bem de sementinha ali que pode se transformar em alguma coisa lá no futuro. E o Dia dos Professores, ela é aquela data comemorativa que é um único dia, assim como o Dia das Mães, Dia dos Pais e tantas outras, que a gente acaba falando que não deveria ser só um dia, a valorização do professor, deveria ser o ano inteiro. E isso é a mais pura verdade. Ainda mais aqui no Brasil, onde a gente percebe que existe um projeto de governo que é desde sempre praticamente, de não incentivar a educação. E nesses últimos anos, de 2019 para cá, a gente percebe que isso se tornou ainda mais difícil. Muito mais um trabalho de resistência ser professor no Brasil mesmo. Porque todas as instituições relacionadas à educação têm sido minadas e atacadas. As verbas de investimento têm sido muito o quê, né? Nem dá pra dizer, nem existe praticamente. Então, como pesquisar, como desenvolver projetos de educação, como ensinar, como educar? É difícil, é complicado. Eu sinto que durante a pandemia isso se aprofundou ainda mais. A gente vê aí um prejuízo muito grande para a área da educação. Eu estou aqui nesse espaço onde a minha mãe deu aula durante esse período de pandemia, antes dela voltar para o presencial, e muitas vezes era angustiante ver o jeito com que estava sendo para os professores e para ela, por ser professora e por também ser coordenadora de um outro colégio. Foi difícil ter que se adaptar a todo esse cenário virtual que foi feito às pressas, né? Foi do nada, todo mundo pego de surpresa e teve que tirar ali forças e ideias e aprendizados também para poder levar um conhecimento para os estudantes que estavam em casa. E com certeza isso tem uma perda muito significativa no ensino, na aprendizagem dessas pessoas. Porque pensa, a minha mãe dá aula para crianças de 6, 7 anos, alfabetização. Como que é fazer isso pelo WhatsApp, com vídeo, chamada, com... É difícil, muito complicado. E em escola pública ainda, rede pública de ensino, onde falta incentivo, e como eu disse, é um projeto de governo, porque se você não incentiva a educação, você não está incentivando cabeças pensantes. E é isso que essas pessoas querem que estão lá no governo. Querem pessoas que saibam o mínimo, ler e escrever, mas que não consigam interpretar, que não consigam emitir opinião, que não tenham uma noção crítica a respeito das coisas, para a gente fazer o quê? Ficar estagnado num Brasil onde todas as nossas riquezas, tudo que é produzido, está sendo levado embora, sei lá para onde, a gente não vê. A gente paga imposto, mas não vê o imposto sendo revertido em alguma coisa, em algum benefício para a sociedade. E mais que isso, a gente vê uma educação que ela se sustenta sempre no último fôlego, sempre na raça, sempre no tipo, eu vou fazer porque eu acredito que possa fazer a diferença. Que em algum dia a educação ainda vai ser valorizada nesse país. E a gente realmente tem essa vontade, esse desejo de ver uma educação que possa alavancar o Brasil para outros lugares. A gente vê que nos países onde o ensino, a educação é valorizado, realmente tem um incentivo ali, a gente vê que existe crescimento, que existe diferença, transformação. E eu tenho a plena certeza que a educação, ela salva vidas. Ela modifica, transforma, ela traz novas oportunidades, ela traz uma série de possibilidades que se você não estuda, você simplesmente não tem acesso. E se a gente pega, por exemplo, comunidades pobres de regiões periféricas, onde a escola, de certa forma, é um lugar de refúgio, e muitas vezes a gente vê que não existe um incentivo para aquilo dali. Então a gente vê crianças marginalizadas que acabam aí se envolvendo com crimes e com outras coisas, justamente por falta de um incentivo na educação naquele lugar ali.
E não existe esse papo de meritocracia, de que se você quiser você se dedica, você faz acontecer, que não é isso. Para certas realidades é necessário sim um investimento, um apoio. Então, o incentivo do governo nesses lugares é fundamental. E mas fulano que morava lá na comunidade batalhou, ralou duro, estudou, andava não sei quantos quilômetros carregando um livrinho e um caderno dentro de um saco de arroz para chegar na escola. Tá, bonita a história, mas a gente não pode pegar o exemplo dessa criança, que é uma exceção, para poder transformar em regra, porque todas as outras que estão ali em realidades parecidas, elas têm que fazer a mesma coisa, têm que passar pelo sofrimento para poder ter acesso à educação. Não deveria ser assim, sabe? Não pode ser assim. E o professor, em muitas localidades, ele tira suor, assim, tira leite de pedra para poder fazer acontecer o ensino, para poder passar o conhecimento para essas pessoas, para poder fazer a diferença numa comunidade. E não tem um salário decente, não tem uma valorização. Eu vi aqui a minha mãe sofrendo nesse mesmo lugar porque muitas vezes ela não tinha os materiais necessários para ela poder ensinar, ou os alunos não tinham uma internet em casa para poder receber o conteúdo, então ela tinha que repensar diversas possibilidades. Isso me deixa muito agoniado e eu fico mexendo bastante porque isso me frustra, porque eu sinto que sem a educação na minha vida eu não seria nada. Desde pequenininho, justamente porque a minha mãe é professora, ela me incentivou, eu tive esse incentivo dentro de casa, sabe? E o que muitas crianças não têm. E faz a diferença, eu imagino que deve fazer muita falta você ter alguém do seu lado que te acompanhe. E a figura do professor, em muitos casos, funciona desse jeito. Eu vejo com a minha mãe nas escolas públicas qual que é o papel dela na vida de outras pessoas. A gente sai nos bairros aqui da região junto com a minha mãe e a gente vê que ela conhece um monte de gente que foi aluno, que foi aluna e que muitos deles agradecem, tipo, nossa, muito obrigado pelo seu puxão de orelha lá atrás, fez a diferença. Ela recebe mensagens de alunos agradecendo pelo papel que ela teve na vida dessas pessoas. Justamente por conta disso. Muitas vezes, quando não se tem alguém que incentiva dentro de casa, os professores podem assumir esse papel dentro da sala de aula. E eu enxergo a figura de professores e professoras muito além só do conteúdo, da disciplina. Muitas vezes eles são referências de vida. Eu lembro de professores meus que me davam inspiração, que me davam motivo, e muitas vezes hoje, dependendo do que eu faço, eu lembro de coisas que eles falavam lá atrás. E eu vou deixar aqui um agradecimento especial a todos os professores que passaram na minha vida, do ensino fundamental ao médio, à faculdade, no mestrado, porque de fato vocês fazem a diferença. Por mais difícil que seja, vocês têm um papel fundamental na construção de um cenário melhor para o nosso país, para a nossa realidade. A minha mãe foi a minha primeira professora, então eu não posso esquecer de deixar um agradecimento especial para ela. Te amo muito, beijos. Muito obrigado por todo o ensinamento da sala de aula, da alfabetização e também pelo ensinamento dentro de casa. Eu tenho certeza que a minha irmã também tem essa mesma sensação com relação a isso, porque você também deu aula para ela. Eu não vou citar nomes de professores da minha trajetória, porque muitos são especiais. E se em algum momento você, professor ou professora, ver esse vídeo, saiba que eu tenho muito orgulho de ter tido você na minha vida e pelos ensinamentos e também por todo o aprendizado que você me deu. Muito obrigado. Vocês fazem a diferença para construir uma base e uma educação de qualidade nesse país. Eu sinto que por mais difícil que seja para vocês, não só nesse período de pandemia, mas sempre, porque falta incentivo, valorização e tudo isso que eu já disse, vocês continuam lá batalhando e dando o sangue, o suor, a vida de vocês e se dedicando tempos e tempos para isso. Também quero agradecer aos professores e professoras que são meus amigos, que estão próximos de mim e que são de diferentes disciplinas. E eu sei, pelo que vocês dizem e pelo que vocês fazem, o quão difícil é também. E vocês merecem parabéns, vocês merecem toda a exaltação e o agradecimento. Eu espero que num futuro breve a gente tenha governos que se preocupem com a educação de verdade, sabe? Que façam a diferença, que levem o ensino, que permitam que a aprendizagem seja mais ampla para todos os lugares, para as pessoas que estão marginalizadas, vulnerabilizadas, que não têm acesso. Eu espero que a educação ela seja mais igualitária, que ela alcance mais essas pessoas que precisam.
de realmente uma mão, que precisam realmente de um incentivo, um apoio, e que elas podem encontrar isso na educação, na cultura, no esporte, e que são as áreas que faltam incentivo nesse país. Um muito obrigado a todos os professores e professoras que passaram, passam e ainda passarão pela minha vida. De verdade, um feliz Dia dos Professores para vocês, não só hoje, mas sempre.